Ia ver se chegava mais alguém. Pessoal, e o que era a diagnóstica dessa semana de vocês? Era de biológicas, né? De ciências da natureza. Isso, e aí o que vocês acharam? Tava bom? Tava tranquilo de fazer também? Aí eu fiz química e biologia, eu pensei, nossa, eu vou terminar isso aqui num dia. Aí chegou física, eu comecei a chorar. Aí a Nascimento falou... Física era grego pra mim. Nossa, assim, aí chegou a Nascimento de manhã no dia seguinte pra mim, Malu, vamos tentar fazer junto, aí eu vamos. Aí depois de muito a gente quebrar a cabeça, a gente conseguiu fazer. Gente, mas a ideia, eu penso assim, uma dica aqui, né? Uma dica era assim, ó, vocês... Claro que a gente não consegue ir na casa um do outro. Agora, nesse momento, o ideal é que a gente não vá. Mas vocês poderiam trocar ideias, né, gente? Eu não tenho nada contra os alunos falarem para mim assim, professora, eu fiz... Gente, tô preenchendo uma coisa aqui que estão me pedindo. Eu fiz o trabalho, eu e a colega, a gente debateu o exercício, discutiu e a gente fez. Gente, eu acho super legal. Eu não tenho nada contra, porque eu vejo que quando tem essa discussão aqui, ó, dá certo. A gente também não discute aqui na hora de fazer o exercício? Não compara os resultados? Sim. E vocês acham que existe ou não aprendizado nessa hora? Existe sim. É bem mais fácil de entender interagindo. Sim, porque daí o que a gente observa? Ó, vamos dizer que a Maria Helena lá encontrou delta igual a 25. Mas a Maria Luísa encontrou igual a 36. Daí a Maria Luísa ou a Helena, dependendo de qual for o resultado, vai pensar, pô, se era 36, o que eu errei? Poxa, eu errei aqui, ó, não poderia ter errado isso. A mesma coisa, Maria Luísa, se era 25 e colocou 36, né? Um exemplo, assim, bem grosseiro. Então, gente, quando tem esse movimento, até quando vocês vão fazer junto, vamos dizer, a Maria Helena, né, ou fez com a Maria Luísa, que é o que nós estamos aqui hoje, mas nosso resultado é diferente, só que vocês duas discutindo não conseguiram descobrir aonde que está o erro, ou qual das duas errou. Cada uma manda o seu. Por quê? Porque daí, nesse movimento da devolutiva, vocês vão entender, poxa, eu errei aqui, ó, entendeu? Então, assim, gente, fiquem bem tranquilos quanto a esse material. Eu até mandei uma mensagem lá no Facebook, se vocês entrarem lá no meu Facebook, lá que eu vejo quanto eu entro, mas é mais difícil. Mas se vocês procurarem lá o Face da professora Roselane, eu coloquei uma mensagem lá para os pais. E claro que essa mensagem também é para vocês, alunos. Gente, não é para ninguém se estressar nesse momento. Deixa que a professora Roselane, o professor Leôncio, os outros professores se estressem agora. Vocês, para ficar tranquilo, façam as atividades, façam o que entendeu, interajam aqui. Eu digo, professora, não estou entendendo, não consegui fazer. Que aí aqui a gente vai tentando ajudar vocês. Então, fiquem bem tranquilos, gente. O legal é fazer, não deixem de fazer. Porque se deixar de fazer, aí não tem como saber se estão entendendo ou não, né? Ok? E aí, gente, o que mais aí vamos pensar? Gente, eu acho que para a semana que vem não vai ter esse nosso bate-papo. Eles ainda não fizeram a nossa agenda, mas estou acreditando que para a semana que vem vai ser só 2 áreas. Então, se não tiver o nosso bate-papo, mas o conteúdo é novo, é equações, não deixem de me procurar. Podem me chamar aqui no Teams que eu tiro a dúvida de vocês. Principalmente vocês estão toda a aula aqui, né, fazendo as atividades. Será que hoje só vai vir 2 alunos, gente? Vocês não têm aí o grupo para tentar chamar o pessoal? Professora, ontem eu mandei no grupo da 102, eu tive uma resposta e foi uma figurinha do Bruno Berti sarrando. Manda lá uma mensagem assim, ó, a professora Roselane a professora Rosinha está esperando vocês. Porque, né, gente? Poderia ter lado positivo com a Maria. Que pelo menos teve resposta. Eu mando bagulho no grupo, os caras nem me respondem. Não falam nada, que é o pior, né? Não, eu tô num grupo de uma turma da escola, aí, né? De uma turma do 3º ano. Eles só olham, mas ninguém me diz nada. Nem oi, nem tchau, nem... Eu sou totalmente, assim, dispensada por eles. Então... Eu também. Eles só me chamam quando é a diagnóstica. Quando é a diagnóstica matemática, eles me chamam. Fora isso, eles me já descartaram. Eles são loucos para me tirar, acho, desse grupo deles.
Ai, eu não sei reagir. Se eles não me respondessem normalmente, eu falo, tu não me respondeu quando eu chamei você pra aula, também não vou te ajudar no diagnóstico, é você que lute. Então, aí eu ganhei uma bronca ainda, eles brigam comigo ainda. Pessoal, mas então acho que a gente vai fazer o exercício, né? A gente já esperou aí 15 minutos quase, e o pessoal não veio, né? Não foi por falta de convite, que a gente já convidou, eles não vieram porque não quiseram. Então, vou compartilhar com vocês, pode ser? Ou querem esperar mais um pouquinho? O que vocês me dizem? É 3 para 7. Vamos começar ou esperamos mais fechar às 7 horas? Vamos começar, né? Porque já passou quase 15 minutos. Quase 15 minutos da nossa aula, também acho. Ó, então, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu entrar aqui. Vou compartilhar. Então, na última... Vê se vocês estão vendo a minha tela. Eu tô. Sim? Então tá. Então, na nossa última aula aí, a gente fez esse exercício, não foi? X ao quadrado menos 10x mais 25? Que foi aí... Foi. Isso, que o nosso delta deu 0, né? E aí a gente achou o xv, que era igual a 5, e o yv, que era igual a 0. Ok? Gente, agora eu trouxe... Daí o vértice, né, vai formar um par ordenado, 5 e 0. E para a aula de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o conjunto imagem, que foi aquilo que a gente conversou na última aula. O que é o conjunto imagem, o que é o domínio e o que é o contradomínio. Então, vamos olhar para esse gráfico. Se eu olho para esse gráfico, vamos pensar tudo aquilo que a gente já estudou. Quais são as raízes desse gráfico? É menos 2 e 2? Isso, ali não está bem em cima, né? Poderia ser 2,1 e menos 2,1. Mas aqui a gente vai entender que, vamos pensar que está bem em cima, né? Ficou 2 e menos 2, ok. E quem é o nosso termo independente? É 9? 9. 9, isso, né? Porque o que o termo independente faz, gente? É quando a parábola passa no eixo Y, mas eu não sei o que ele faz. Isso, é isso mesmo, é bem essa a resposta. O que ele faz? Ele corta o eixo Y, né, lá no ponto de máximo ou de mínimo da função, né? Então, é isso que faz aí o termo independente da função. O termo independente da função, ele está onde? Está onde a parábola corta o eixo Y. Aí, gente, nesse caso, né, ele vai ser o ponto de máximo ou de mínimo, mas ele pode não ser. Então, também a gente tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, o termo independente, ele não determina o ponto de máximo nem de mínimo. Aí, ele vai determinar, né? O nosso ponto é de máximo ou de mínimo? Máximo. Máximo, né? Por que ele é ponto de máximo? Que a parábola está voltada para baixo. Isso, como a nossa parábola está voltada para baixo, o nosso A, ele é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. E quando nossa parábola é negativa, né? Nosso A é negativo, a nossa parábola sempre vai ter ponto de máximo. E o nosso ponto de máximo vale quanto? 9. 9. Ótimo. O eixo de simetria dessa parábola passa em qual ponto? No 0? No 0, né? Porque se nós olharmos aqui, ó, ele está batendo, né, no eixo X no 0. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o domínio. Gente, o domínio é sempre os valores que o X pode assumir. Quando eu falo em função quadrática, esse domínio, ele nunca muda. Para qualquer função que eu tenha, ou para qualquer gráfico que eu tenha, o domínio vai ser sempre o mesmo. Então, quem é o domínio de uma função quadrática?
Agora peguei vocês, hein? Eita. E aí, ninguém consegue chutar nada e pensar? Calma, professora, repete a pergunta. Ó, eu falo para vocês que o domínio de uma função quadrática, ela é igual para qualquer função. Todas as funções quadráticas terão sempre o mesmo domínio. Não importa qual seja essa função. Então, e lembrando que o domínio é sempre o valor que o x pode receber na função. É qualquer valor de x que eu possa substituir na função. Então, quem é o domínio de uma função quadrática? 2? Mas pode ser qualquer número. Se eu digo que pode ser qualquer número, qual é o conjunto natural que a gente tem que pega todos os números que a gente conhece? Conjunto dos... Não sai? É os reais? Isso, os reais. Então, gente, olá, Yasmin, tudo bom? Tudo. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Pessoal, então, o conjunto dos números reais vai ser sempre o domínio de uma função. Então, quando fala quais são os números que são o domínio de uma função, vocês não vão falar um número isolado, senão vocês erram. Vocês vão dizer que o conjunto dos reais é o domínio de uma função quadrática, né? Sempre vai ser. Ok? Se o dos reais é o domínio da função quadrática, gente, o domínio é sempre o eixo x. Por que o eixo x? Porque numa função quadrática eu vou ter tipo assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 5. Quer dizer que esse x pode assumir qualquer valor. Pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, pode ser fração, pode ser número decimal. Então, por causa disso, que o domínio de uma função quadrática é sempre os reais. Por que é os reais? Porque ela pode assumir qualquer valor. O x pode assumir qualquer valor. Tá? Então, não basta só a gente saber que é os reais. Por que é os reais? É os reais porque quando eu tenho que tirar o x e trocar por um número, esse número pode ser qualquer um. Ok? Mais ou menos. Acho que entendi. Depois a gente vai fazer um exercício aí para desmiuçar isso aí. E quando eu falo no contradomínio, gente, contradomínio, ele é... Lembra quando a gente fazia aquele diagrama de Venn? Aquelas bolinhas? Vou sair daqui um pouquinho. Vou sair daqui de compartilhar a tela para vocês me verem. Lembra que quando a gente falava no contradomínio, a gente tinha lá o conjunto B e o conjunto A. Aí a gente fazia uma conta onde o conjunto A era o nosso domínio. Então, quando a gente pensa no gráfico de uma função quadrática, a gente vai pensar assim, ó, o meu x é o meu domínio. Qualquer número de x é o meu domínio. Então, o meu conjunto x é os reais. Porque ali a gente escreve assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1, menos 2... Só que entre o 0 e o 1, gente, está escrito uma infinidade de números. A gente que não escreve eles, a gente não escreve o 0,555, o 0,66666, o 0,34, mas na nossa cabeça tem que estar ali. Entre o 0 e o 1 eu tenho infinitos números. Entre o 1 e o 2 eu tenho infinitos números. Eu tenho 1,2, 1,3, 1,4, 1,21, 1,458. Então, quando eu penso nesse domínio da função, eu tenho que pensar que é o meu eixo x. E o meu eixo x é formado por infinitos números. Então, é o conjunto dos reais. Quando eu olho para o contradomínio da função, se o domínio é o eixo x, o contradomínio vai ser quem, gente? Quem vai ser o contradomínio?
Y. Isso, o eixo Y. E ali no eixo Y, gente, acontece a mesma coisa que acontece no eixo X. Eu vou ter infinitos números ali, entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3. Só que a gente só escreve os inteiros para ficar mais fácil. Então, quando eu penso no contradomínio de uma função quadrática, quem vai ser o contradomínio? Quem é o domínio da função quadrática? O X. São os... Tá. O domínio é formado pelos números que vão substituir x. Mas qual é o conjunto que pertence a esses números que vão substituir x? A gente já falou Aquele conjunto que já falou, os números reais, então. Os números reais. Então, o domínio da função é sempre os reais. E o contradomínio? O contradomínio a gente falou que é o eixo Y, ok? Não falamos que o contradomínio é o eixo Y? Por quê? O que é o contradomínio, gente? Olá, Natália, tudo bom? O que é o contradomínio? Oi. O contradomínio, gente, ele é aquele lugar onde, assim, ó, quando eu coloco, vamos dizer, o x valendo 1, e eu acho o resultado 10, então eu vou botar o 1 até chegar lá no 10, e o 10 vai se aproximar e eu vou marcar o pontinho. Então, o contradomínio, ele sempre vai ser o conjunto onde vai chegar a minha flechinha, estão lembrados? Então, dependendo do valor que eu dou para x, é o resultado que eu vou achar para y. Se eu substituir x por 1 e achar resultado 10, então eu vou ter que ligar esse 1 lá no 10. Se eu substituir x por 2 e acho menos 5, quer dizer que eu tenho que ir lá no eixo y no menos 5. Então, o contradomínio também nunca vai mudar, vai ser sempre os reais. Então, domínio e contradomínio é sempre conjunto dos reais. Isso aí não muda nunca. O que vai mudar? É a imagem. Então, agora a gente vai voltar lá para o nosso gráfico. Olha aqui no nosso... Todo mundo está vendo o nosso gráfico aqui? Sim. Então, o domínio, gente, é os reais, porque é o eixo X. Contradomínio é os reais, porque é o eixo Y. A imagem, gente, eu vou olhar aqui, ó. Vai depender até onde o meu gráfico vai. Se o meu gráfico tem ponto de máximo, esse gráfico a gente viu que ele vai até aonde? No eixo Y. No eixo Y, esse gráfico vai até que ponto? 9. 9. Então, o máximo que esse gráfico vai chegar é no 9. Então, quando eu for escrever, eu vou escrever, ó, a gente viu que esse aqui é o meu eixo de simetria, aí eu vou escrever a minha imagem. A minha imagem, gente, vai ser todos os números que estão abaixo do 9. Por quê? Tem alguma coisa do gráfico acima do 9 aqui? Não. Não. Então, quer dizer que a minha imagem são todos os números y, que a gente vai chamar y porque a gente vai olhar para o contradomínio. Vai ser todos os números y que sejam o quê? Menores ou iguais que 9. Então, quando o meu gráfico tiver com cavidade virada para baixo, isso aqui nunca vai mudar, ó. Sempre vai ser y menor ou igual. O que vai olhar é onde é o ponto de máximo. Se o ponto de máximo é 3, eu vou escrever menor ou igual que 3. Se o ponto de máximo é no 5, menor ou igual que 5. Então, o único que vai ter número para a gente marcar é a imagem. Ok? Ó, agora eu vou olhar para essa. Ó, esse gráfico eu tenho o quê? Eu tenho uma concavidade virada para
cima. O meu A é maior que 0. Quais são as raízes dessa função? Menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Ótimo. Qual é o termo independente dessa função? Menos 3. Isso, porque o gráfico corta no menos 3. Essa função, ela tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? Mínimo. De mínimo. Mínimo que ela chega, né? É aqui. E quanto que vale esse ponto mínimo? Menos 4. Isso, menos 4. Qual é o eixo de simetria dessa parábola? Menos 1. Menos 1. Menos 1, porque, ó, se eu seguir reto aqui, ó, ele vai estar aqui, ó, no menos 1. Então, ó, quando eu tenho concavidade para cima, o meu gráfico vem na forma decrescente. Quando chega no menos 4, ele muda de sinal, ele passa a ser crescente. Então, no menos 4. Qual é o domínio dessa função? Hã? Qual é o domínio da função quadrática? Opa, gente, voltei. Vou voltar lá. A aqui foi bem rápida hoje, né, gente? Vamos brincar. Aqui. A gente vai fazer uns outros aqui. Pessoal, pensam. Qual é o... Não, esqueci de... Qual é o domínio da função quadrática? O que a gente viu sobre o domínio da função quadrática? Maluzinho. Seu cachorrinho aqui quer participar da aula também. Pessoal, qual é o domínio de uma função quadrática? São os que estão no eixo X? Estão no eixo X. Quem é que está no eixo X? Como é que a gente chama esse conjunto? Números reais. Números reais. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos reais. Quem é o contradomínio? Os números reais também? Os Estão números no reais. eixo Y. Isso, que estão no eixo Y. Então, domínio contra domínio não muda. Agora, quem é a imagem? Quem é a imagem, gente? Menor ou igual a 4? Menos 4? Tá, mas olha aqui. Eles são os menores são para baixo, né? Ou eles são os maiores? Maiores. Os maiores, né? Então, se eu tenho concavidade virada para cima, a minha imagem vão ser os números maiores ou iguais que quem? Que menos 4. Ó, a projeção, o meu vértice... Ô, gente, sai da tela, não sei por que estou clicando aqui e ele sai. Vou voltar lá. Aqui. Ó, então eu vou olhar aqui, ó. A imagem vai ser quem? Os números que são maiores ou iguais que menos 4. Por quê? Porque como essa parábola tem ponto de máximo ou de mínimo? Mínimo. Mínimo. Então, eu sei que o mínimo que ela vai é no menos 4. Depois, ela vai para os números maiores ou iguais que menos 4. Então, concavidade virada para cima, gente, não muda isso aqui. Só muda o número. Entenderam agora? Ou ainda ficou difícil? Acho que eu entendi. Tá. Então, gente, eu vou pegar aqui uma folha em branco e aí vou colocar uns gráficos. Então, vamos ver se a gente consegue... Espera aí, só um instantinho. Vamos ver, né? Se a gente consegue, através desses gráficos, determinar aí
o domínio contra domínio e a imagem. Só um instantinho, tá? Eu compartilho com vocês. Quero que vocês fiquem fera aí, gente, porque a nossa próxima avaliação diagnóstico, gente, vai entrar aí esse conteúdo de domínio contra domínio e imagem, função modular e um módulo. Então, quero que vocês tirem de letra lá, não fiquem com dúvida. Tá? Dá um instantinho. Pessoal, vou compartilhar aqui. Olá, Dalton, tudo bom? Olá, Maria Vitória. Tudo bem? Olá. Pessoal, todo mundo consegue ver aqui a minha folha branca? Sim. Hoje, então tá. Eu vou colocar a data aqui, né? Vou escrever aqui para você, escrever maiorzinho, porque pode ser que tenha alguém no celular, ok? E aí nós vamos determinar, que eu vou fazer junto com vocês, né? O domínio contra domínio e a imagem dos gráficos. Vou dar as funções a seguir. Então, vou colocar aqui o primeiro gráfico nosso. Então, vamos olhar para esse gráfico. Vou fazer maiorzinho, né? Esses gráficos são pequenos. São grandes. Ó, temos esse gráfico. Então, além disso aí, agora a gente já está fera, gente. O que vai cair lá na nossa atividade, né? Próxima atividade, diagnóstico. Vai continuar a mesma coisa. Quais são as raízes? O que é a imagem? O que é o termo independente? Qual o domínio da função? Então, o principal que a gente vai treinar aqui é o domínio contra domínio e a imagem. Só que eu quero que vocês também aí determinem se dá para determinar a raiz, qual é o termo independente, se tem ponto de máximo ou de mínimo. Esse a gente vai fazendo oralmente, se vocês não quiserem escrever. Mas o domínio contra domínio e a imagem, eu quero que vocês escrevam aí, ok? Aí, quem quiser escrever também, vou botar aqui para quem quiser ir seguindo. Ó, pode escrever quais são as raízes. Estão entendendo, pessoal? Acho que sim. Se não tiver pergunta, gente, tá? Ó, termo independente. Que mais? Ponto de máximo ou de mínimo. Vai ter todas essas perguntas lá para vocês. O que mais? Pode perguntar aí. Qual é o ponto? Qual é o ponto de máximo ou de mínimo, né? Qual é o ponto? Qual é o eixo de simetria? O que mais, gente, que a gente pode perguntar aí? Me ajudem.
Perguntei tudo ou faltou alguma coisa? A professora só repetiu 2 questões ali. Qual? De Aqui ponto eu- máximo e mínimo. Aqui eu quero saber se tem ponto de máximo ou de mínimo. E aqui eu quero saber qual é o valor. Eu esqueci de qual é o valor. Esqueci de botar o valor aqui. Qual é o valor do ponto de máximo ou de mínimo? Então, esse eu quero saber se é ponto de máximo ou de mínimo. E esse eu quero saber qual é o valor. Se tem ponto de máximo, qual é o valor do ponto? Se tem ponto de mínimo, qual é o valor do ponto de mínimo? Ok? O que mais? Acho que é só isso, né? Gente, se vocês já conseguirem fazer isso aqui, ó, você já tem 50% da avaliação diagnóstica feita. Vou dar um monte de estrela para vocês. Estão cheios de estrelinhas já comigo. O pessoal tá toda semana aí, né, gente? Que legal. Gente, eu tô aqui. Dúvida, pergunta. Não fiquem com dúvidas. Ah, eu queria fazer 10 perguntinhas, só consegui fazer 9. Vamos ver qual uma outra pergunta que eu posso fazer aí. Deixa eu pensar. Domínio pedir, contra-domínio pedir, margem pedir, raiz pedir, termo dependente, ponto máximo de mínimo, sinal do coeficiente A, qual o ponto máximo mínimo, qual é a simetria da parábola. Acho que é isso, né, gente? 9 perguntas. Então, para esse gráfico, 9 perguntas. Alguma dúvida? Pessoal, não me deixe aqui sozinho. Quem for terminando vai avisando, tá? Terminei. Oh, que legal, muito bom. O pessoal tá fera mesmo, hein? Então, tudo rapidinho. Dúvida, pergunta, tá? Quem tiver com alguma dúvida, pode... Terminei. Ó, mais um, que legal. Ó. Se mais alguém tiver dúvida, é só chamar, hein, gente? Mais um minutinho aí pra gente, pra depois a gente fazer mais um desse. Quero ver se estão tão afiados aí. Podemos corrigir? Sim.
Ou alguém quer que espere mais um pouquinho aí? Então, vamos lá. Qual é o domínio dessa função? Os números do eixo X, que são números reais. Isso. Então, quando a gente quiser escrever esse conjunto aí, né? Ai, gente, meu mouse tá tão bom. Cansado, eu acho que ele já tá essa hora. Então, a gente basta colocar o conjunto dos reais. Ou a gente escreve as palavrinhas, deixa eu só achar aqui a letrinha. Ou basta colocar aí o símbolo dos reais, ok? E é esse. E o contradomínio? Reais também. Ok. Contradomínio, né? A gente viu anteriormente que não muda. É só colocar aqui os reais. E a imagem? Como que é a imagem? Menor ou igual a 6. Isso, muito bom. Mas quem que é menor ou igual que 6? Y. Isso, a gente não pode esquecer desse detalhe. Porque a gente está sempre falando, tem que identificar o eixo. Então, y menor ou igual... Aqui, sim. Menor ou igual que 6. Por que que é menor ou igual e não é maior ou igual, gente? Porque a parábola tem ponto de máximo. Isso, né? E como é o máximo que ela chega é 6, então precisa ser os números que estão abaixo de 6. Ok? Conseguiram entender isso? Ou alguém ficou com dúvida? Maria Luísa, Maria Helena, Dalton. Quero escutar o pessoal. Eu cheguei atrasado, mas tô entendendo tudo. Tá entendendo? Então tá. Tô com saudade de escutar a voz de vocês. E as raízes? Eu consigo determinar essas raízes? Sim. Não. E agora, que bom, já temos uma discussão aí. Um diz que sim, outro diz que não. Se sim, quais são, Dalton? Seguindo pelo gráfico, fazendo de uma forma mais lógica, por assim dizer, se a gente for seguir a marcação pontual do gráfico, as raízes de x seriam 0,5 e 4,5, se eu não estou enganado na contagem que eu fiz aqui. Tá, 0,5 e... 4,5. Todo mundo concorda que pode ser o 4,5? Sim. Sim? Não tem ninguém que discorda? No caso, seria menos 4,5, né? Ah, isso mesmo. Menos 4,5. Muito bom. Então, gente, nesse caso, a gente conseguiria aí mais ou menos determinar, né? Por quê? Porque lembra dos pontinhos que a professora falou aí na aula anterior? Né? Esses pontinhos estão aparecendo aqui, ó. Então, se eu olhar para esses pontinhos, né? Dá para ir mais ou menos, como disse o Dalton, né? São aproximadamente aí o 0,5 e o menos 4,5. Ok, bem legal isso aí. E essa parábola é ponto de máximo ou de mínimo? Vocês até meio que já falaram isso para mim hoje, né? Ah, não, ainda tem um termo independente, desculpa. Qual é o termo independente dessa função? 2. 2. Por que é o 2? É onde está cortando o eixo X. Vocês não vão... Eixo X ou eixo Y? Ah, Y. É Y. Ah, tá. Não, tá certo, a gente se confunde mesmo. Importante que na hora de colocar lá a resposta, coloque certinho. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí, gente?
Não. Dúvida? Não? Tranquilo? Tá, agora me diga uma coisa. Essa função é ponto de máximo ou ponto de mínimo? Máximo. Máximo. A gente já tinha falado aí antes, né? Quando a gente olhou para a imagem, né? Ponto de máximo. Ok. E qual é o sinal do coeficiente A? Negativo. Isso, negativo. Muito bem. Ou seja, né? Ou seja, o A menor que zero. É isso? Aqui. Sim. Essa função a gente já falou que ela tem ponto de máximo. E qual é o valor desse ponto de máximo? 6. Y igual a 6, né? Porque a gente sempre olha o valor no eixo Y. E o eixo de simetria da parábola? -2. Então, o eixo de simetria da parábola passa no -2. Gente, eu queria tanto achar uma 10 que eu fiquei aqui pensando enquanto vocês iam respondendo. Eu achei a 10. Como é o delta dessa função? Maior que zero. Qual é o delta da função? Aí eu ainda vou colocar lá. Como é o delta da função? Justifique. Então, gente, hoje eu quero trabalhar bastante esses enunciados com vocês, para que na hora que vocês façam aquela leitura... Opa, eu levei preto, botei outra coisa aqui. Quando vocês façam a leitura do enunciado, a gente não tenha tanta dúvida, porque às vezes aqui a gente conversando, a gente conseguiu aí entender tudo que queria, mas aí às vezes quando a gente está sozinho, vai ler o enunciado, meu Deus, mas o que ela quer aqui? Né? A gente não faz essa pergunta, às vezes não se fazem. Meu Deus, o que a professora quer aqui, aquela doida? Né? Então, o delta vai ser como? O delta é... Alguém já falou aí. Maior que zero. Maior que zero. E por que que eu sei que é maior que zero? Porque há duas raízes. Isso, daí eu coloco lá. Que ele quer a justificativa, daí como você pode escrever. Porque a função tem duas raízes iguais ou diferentes? Diferentes. Duas raízes reais e diferentes. Ou pode escrever, porque o gráfico corta a função, corta o eixo x em 2 pontos diferentes. Aí, gente, então precisa ser a resposta da professora Roselane. Vocês podem, né, escrever com as palavras de vocês, bem tranquilo quanto a isso, ok? E aí, gente, o que vocês acharam? Fácil, difícil, vamos fazer outro, não vamos? Tranquilo. Tranquilo? Vamos fazer mais um agora? Com a concavidade desse gráfico de modo diferente? Pode ser? Sim. Então, tá. Vamos lá, deixa eu copiar aqui. Vou sair daqui, porque senão vai... Aqui. Vou colar as perguntinhas. As perguntas vão ser as mesmas. O gráfico vai mudar. E as respostas também vão mudar, né, gente? Tirar aqui as respostas. Depois a gente só clica nelas. Vamos ver se a prof está isso, gente. Peraí, eu peguei um gráfico, uma função aqui. Deixa eu copiar a imagem. Deixa eu colar ela aqui para nós. Agora, o nosso gráfico é esse aqui, gente, ó.
Agora o nosso gráfico é esse. Vou abrir ele um pouquinho mais. E aí, enquanto isso, enquanto eu vou apagando aqui, vocês podem ir já respondendo. Podem analisar aí o nosso gráfico. Eu vou apagando aqui os nossos... Só, eu vou subir aí para ficar melhor para vocês verem, tá? Aí a questão número 2. Olha quanta informação. E sabe o que eu acho mais legal, gente? Que a gente começou a construir e saiu de pouquinho, lembra? A gente começou a falar só de raiz, depois falou sobre raiz e termo dependente. E agora a gente já consegue olhar para um gráfico e tirar 10 informações. Olha quanto aprendizado tem aí. Só dúvida, tô aqui, hein? Eu já terminei. Nossa, que rápido! Quem terminou já? A Yasmin. Oh, muito bom, hein? Bom, eu sempre faço de cabeça, então. Então tá. Mas tá conseguindo fazer certo? Creio que sim. Então tá bom. Estão conseguindo. Gente, que legal que vocês estão conseguindo. Eu tô bem contente aí. Até pela essa participação de vocês, a devolutiva, a gente tá vendo o quê? Mesmo que quando a gente tá com alguma dúvida, ou que a gente não, né? Fez do jeito que não é o certo, ou se enganou, ou esqueceu o sinal, a gente tá fazendo essa discussão. Isso é muito importante. E aí, vamos corrigir? Qual é o À domínio vontade. dessa... Então tá, vamos lá. Qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio, pessoal? Os números reais. Números reais. A gente já discutiu, já viu que isso não vai mudar, né? E o contradomínio? Os números reais. Os números reais, porque a gente também viu que isso não vai mudar. Conseguiu pegar, Maria Luísa? Ficou com dúvidas? Já entendeu? O que me diz? Consegui pegar, acho que agora foi. Ai, que bom. E a imagem, gente? Quem que vai ser a imagem dessa função? O 1. Tá, mas como é que eu vou escrever? Menor ou igual a 5? Ó, Acho que é maior ou igual a 1. Isso, y, ó, ele não tá aqui, ó.
Aí aqui eu sei onde que ele vai terminar? Para cá eu sei onde que ele vai terminar? Não, eu não sei, porque essa parábola ela parou aqui, mas se eu substituir outro valor de x, ela vai aumentando dos dois lados. Ai, gente, vai fechar, acabar a bateria. Deu. Eu só consigo ver, gente, quais os números maiores ou menores que ela vai ser. Nesse caso, são os números maiores ou iguais a quem? O Dalton já falou, né, Dalton? Maiores ou iguais a... Né? Ó, maiores ou iguais que 1, porque é do 1 para cima que vai essa imagem. Para baixo não, porque eu não tenho nada aqui embaixo, né? E esse gráfico, essa função, tem raiz? Tem raiz, pessoal? Quais são as raízes dessa função? Não tem raiz. Não tem raiz. Tu diz que não tem raiz. Por que que não tem raiz? Pelo mesmo motivo que responde algo que é a última pergunta dessa 2, né? Sim. Que como o delta vai ser menor que 0, não irá ter uma raiz. Isso, mas aqui a gente não consegue falar do delta. Mas o que que a gente pode falar do gráfico? O gráfico... É porque a parábola não atravessa o eixo X? Oh, muito bom! O gráfico, a parábola, já vamos até melhorar. Ó. Então, vamos escrever a parábola. A parábola... Parabola, eu escrevi. A parábola não corta... Não é o cortar o bolo, é passar, né? Não corta o eixo X, ok? Então, como o nosso gráfico ele não corta aqui o eixo X, ele só passa acima do eixo X, então a gente não tem raiz real. Não tem raiz. Ok? Então, isso aqui não existe por causa que a parábola não corta o eixo X. Gente, que legal você já conseguir enxergar isso. E aí, tem termo independente essa função? Qual é o termo independente dessa função? 6. É o 6? Alguém discorda ou todo mundo concorda? Não é o 6, não. É que eu não consigo. É o 5, é o 5. Ah, é o 5, né? Porque é o número que corta o eixo Y. Ok. Essa função, ela tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? Sim. Ponto de mínimo, né? Eu só consigo enxergar o mínimo que ela vai. Qual é o sinal do coeficiente A? Positivo. Positivo. Gente, eu não falei, mas não esqueçam de colocar o nomezinho de vocês e a turma no chat, tá? A professora esquece dessas coisas. Tem que lembrar. A professora fica tão ligada aqui na nossa aula. E qual é esse ponto, gente, de mínimo, né? Que a gente falou que a função tem ponto de mínimo. Qual é o valor desse ponto de mínimo? 1. Isso, né? Y igual a 1. Porque eu consigo enxergar que o mínimo que ela vai é aqui nesse 1, né? Qual é o eixo de simetria dessa parábola? 2. X igual a 2. Muito bem. Como que é o delta dessa parábola? Delta é maior que 0? Menor que 0? Igual a 0? Menor que 0? Isso, delta da função. Opa. Delta da função é menor que 0. Por quê, gente?
Porque não tem nenhuma Porque não tem raiz. Mas por que não tá vendo raiz? Mas como é que a gente sabe que não tem? Como é que a gente sabe que o delta é zero? Porque a Porque a parábola... parábola não corta o eixo X. Isso, né? Não corta, vou colocar esse corta dentro de aspa, né? Não corta, ou senão a pessoa de português me pega, me corta. Não corta o eixo X, né? Então, como aqui essa parábola não desceu aqui e não cortou o eixo X, isso quer dizer que nós não temos raiz real. Ok? E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa aula de hoje? Conseguiram entender bem certinho o que é imagem, domínio, contradomínio? Ficou alguma dúvida? Não, Tranquilo? Conseguiram pegar? Aham. eu achei que fosse, Mas que fosse ser algo mais difícil. Tranquilo, né? Eu acho que é importante essa nossa interação aqui, gente. Pessoal, a gente tá liberado. Um beijo para vocês. Boa semana, tá? Obrigada pela presença de vocês. Se a gente tiver na semana que vem aí essas interações, espero vocês aqui. Se caso a gente não tiver as interações, porque estão pensando em intercalar aí as semanas, mas eu tô no Teams, aí vocês podem me chamar para tirar dúvida, tá bom? Tchau, Pro. Boa noite. Beijos. Professora, boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite. Não esqueça o nomezinho de vocês. Tchau. Beijo. Deus é Pai. Fica estourando de dor. Deus.